Putin acaba de afirmar que a contraofensiva da Ucrânia já começou e se prepara para uma guerra completamente gigantesca, armando até seus aliados. E a Ucrânia, por outro lado, está querendo aí acabar com essa ideia de contraofensiva, dizendo que não começaram a fazer nada ainda. Então, vamos lá que você vai entender isso hoje nesse vídeo. E além disso, será que Putin está certo sobre a relação nazista da Ucrânia? Vamos lá que eu vou te explicar então. Para você que não me conhece, é novo aqui no canal, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Alessandra Gonçalves e aqui eu falo sobre geopolítica e o cenário global. Então, se você tem interesse nesse assunto, chega deixando o like, chega compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, porque aqui você vai ter acesso a esse tipo de vídeo todos os dias. Então vamos lá que hoje tem muita matéria legal e interessante para vocês aqui. Para quem não sabe, nesses últimos dias estava rolando muito caos entre a Ucrânia e entre a Rússia, principalmente depois aí do rompimento de uma das barragens importantes da Ucrânia, que servia principalmente como ponto de defesa da Rússia, principalmente a Rússia do que a Ucrânia, tá? E a barragem estava na Ucrânia, precisa entender, que coisa louca. A questão é que ficou um caos aí dessa barragem, de quem teria explodido, quem não teria explodido. A grande questão é que muitas pessoas ficaram na dúvida, ninguém quis dizer a verdade sobre o que estava rolando e gerou uma polêmica, principalmente a ponto da Rússia, porque o grande cenário global estava defendendo a Ucrânia como se não tivesse rompido. Mas a grande questão é que lá na época da União Soviética já havia o rompimento dessa mesma barragem, só que romperam por relação aí de defesa dos alemães. Então foram os ucranianos, em tese na época soviética, contava com um só praticamente, mas foi em tese aí os ucranianos daquela área já tinham rompido essa barragem há muito tempo atrás como uma espécie de defesa. Isso aí ficou um caos, um contexto assim meio estranho que ninguém entendeu, foi nada, tá? Então, não falaram a verdade, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Acontece que agora Putin aparece com uma surpresa, assim, jogando na cara de todo mundo, falando que, podemos dizer que simplesmente, ele chegou e falou assim, olha, já desisti, não tô com paciência para mais nada. Começou a guerra oficial, vocês já estão fazendo a sua contraofensiva, Ucrânia, agora eu quero atacar de novo, tá? Vou atacar de novo. Como Belarus também foi um dos países aí que está entrando no contexto onde ele está se aliando e armando aí, né, esse país, principalmente após conversar com um ditador chamado Alexander, que é do país aí de Belarus. Então já está aí tendo uma aliança completa, porque Putin está se preparando para talvez uma guerra mundial, ou então até mesmo para se armar e ter uma defesa se caso dê merda aí na Rússia, né, ele possa acabar indo se abrigar em outro país. O que ele está planejando em si? Seria até um ataque correto de guerra? Deixa várias pessoas então na dúvida. A grande questão, depois que Putin afirmou isso, falou que já ia começar a atacar, que estava caos e que a Ucrânia estava assim fazendo suas contraofensivas, a Ucrânia e Zelensky, falando lá de Kiev, já falou, gente, peraí, vamos calmar aí um pouquinho que eu falei que eu não ataquei não, gente. Isso aí foi só uma amostra, não disse que eu ataquei, então não tá contando nada. Ele meio que deu essa aí um pouco de doido que não entendeu. Mas qual seria a finalidade de Zelensky, né, em relação a esse não estamos dando uma contraofensiva? Acontece que os Estados Unidos está investindo muito, mas muito dinheiro mesmo na Ucrânia, né? Isso pode pegar muito mal para a Ucrânia, tanto também para o próprio Biden se a Ucrânia perder essa guerra. Então, por exemplo, Estados Unidos investe bilhões lá na Ucrânia, a Ucrânia pega e fala assim, pronto, ativamos a nossa contraofensiva, vai lá, guerrinha daqui, guerrinha dali, e dá BO, e a Ucrânia perde. Bem, não ia pegar nada bem para a Ucrânia isso, né? Porque a Ucrânia ia ficar com um país um pouco incompetente, os Estados Unidos como um país que não sabe administrar, né, as suas relações, não sabe no que investir, gastou muito dinheiro com outro país, não pensou no seu próprio seu olhar. Os Estados Unidos está caótico e o Biden pode perder a sua popularidade, né? Então a Ucrânia está mantendo ali o seu, tô atacando, aquele morde a sopra, ataco, mas não ataquei, daquele jeito, né? Então gerou um grande, mais grande problema mesmo em relação a isso, porque ninguém tá sabendo se tá tendo ataque, se não tá tendo ataque. Para um, o outro está atacando e para o outro não tá atacando. Então vamos entender o que está acontecendo. A grande questão é que depois desse aí enrola de ataque, no ataque,
aconteceu um cenário até um pouco caótico, né, que acabou confirmando um pouco as teorias de Vladimir Putin, faladas lá no início da guerra, sobre que os próprios ucranianos seriam aí um estado nazista, né? Uma fala completamente aí um pouco equivocada, né? Um pouco dura que ele falou, na minha opinião, e um pouco até um pouco rebelde, né? Podemos falar assim. Após aí fotos serem tiradas, e aliás essas fotos foram escondidas aliás pela ONU, né? Eram fotos de soldados ucranianos usando símbolos nazistas, tá? Peraí, aquele símbolo lá realmente do nazismo. Mas não tinha só aquele símbolo no nazismo, tá? Tinha outros símbolos que se assemelhavam ao nazismo, tá? Então isso aí, resumindo, foram encontrados esses outros símbolos que se assemelhavam ao nazismo. Acontece que a Ucrânia tem uma grande trajetória de relação até um pouco com essas questões um pouco nazistas, né? Mas não se trata do caso de Vladimir Putin já chamar, generalizar a própria Ucrânia como um estado nazista. E acabou gerando duas polêmicas em relação a esses símbolos encontrados nos uniformes. Porque uma parte aí do cenário global, né, uma parte dos outros países internacionais, apoiaram até um pouco a ideia de Vladimir Putin, de talvez, ele não tá tão errado, ele tá combatendo aí nazistas. E outros ficaram tipo, não tá bem correto essa questão de símbolos nazistas nos uniformes dos ucranianos. Então ficou um dilema extremamente grande e caótico sobre essas relações. A questão é que desses problemas aí, né, muita gente ficou com um pezinho atrás com a Ucrânia devido a isso, tá? Aliás, porque essas ideias aí, essas fotos tinham sido omitidas e gerou um problema gigantesco, tá? A questão é que aí são símbolos, sim, encontrados, relacionados ao nazismo, mas significa que o quê? Que são nazistas? Não, não significa isso. Significa aí que talvez, por outro lado das informações que a gente conseguiu obter, são alguns grupos que estavam utilizando isso. Grupos que foram encontrados onde, tipo assim, o exército ucraniano nem fala sobre eles, não tem quase nada a ver, eram grupos independentes. E outros falam que eram menos soldados mesmos da Ucrânia e falaram que eram grupos independentes para omitir a situação. Mas fica a questão, será que é verdade, será que não é verdade? O que está acontecendo nesse cenário? Bem, você vai me falar aqui. Coloca nos comentários o que você acha. Tô voltando daqui a pouco com mais vídeos e um beijo para todos vocês.